Olá pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje é sobre potenciação, tá? É um tópico da nossa unidade 2. Bom, a bibliografia que a gente está utilizando é o livro Pré-Cálculo, tá? Da editora Bookman, do Dornelles e do Adami. Bem, né? A gente vai entender um pouquinho, né, e relembrar alguns conceitos sobre potenciação. Por quê, né? A importância da gente trabalhar com potenciação, né? O que isso implica. E vocês vão perceber que isso vai ajudar bastante quando vocês chegarem nos próximos cálculos, né? Quando a gente precisar fazer manipulações algébricas, que muitas vezes a gente precisa saber operar, né? Fazer operações que envolvam potências. Bem, a importância da potenciação, né, ela serve basicamente para encurtar produtos de fatores que estão se repetindo. Por exemplo, se eu tenho, seja x, tá, um número real, e m, um número inteiro positivo. Então, a gente define x elevado a m, onde x é a base e m ele é o expoente. A gente pode também ler da seguinte forma: potência de base x e expoente m. Bom, como eu falei, né, fatores que se repetem. Então, olha só esse exemplo: x elevado a m. X vezes x, vezes x, vezes x, né, e por aí vai. Tendo, então, m fatores, tá? Então, esse x está se repetindo m vezes. Vamos fazer, então, alguns exemplos de potência, tá? Eu quero, então, desenvolver as potências 3 ao quadrado, 2 à quarta, meio elevado ao quadrado e menos 1 elevado à sexta. Então, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9. 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Meio elevado ao quadrado. Meio vezes meio, 1/4. E menos 1 elevado à sexta. Menos 1 vezes 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 menos 1 dá 1. Certo? E então, agora a gente vai vou apresentar para vocês as regras de potenciação, tá? Que são muito importantes. A gente dominar essas regras para a gente conseguir realizar as operações que envolvam potência. Então, a primeira regrinha: multiplicação de potência de mesma base. Bem, quando eu preciso multiplicar duas ou mais potências da mesma base, o que eu preciso fazer? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, preste atenção, só é válido para potências de mesma base. Por exemplo, x elevado a m vezes x elevado a n. Então, eu tenho a mesma base, que é o x, eu repito o x, e somo os expoentes, m mais n. Então, ficou x elevado a m mais n. Um outro exemplo, a ao cubo vezes a elevado a menos 2 vezes a elevado a menos 2. Mesma base, então, ó, coloquei o a aqui, conservei a base, e vou somar os expoentes. 3 menos 2, menos 2. Então, repito, ó, a, né? 3 menos 2 dá 1. 1 menos 2, menos 1. Então, vai ficar a elevado a menos 1. Uma outra regrinha de potência: divisão de potência de mesma base. Então, preste atenção. Quando eu preciso dividir duas potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Por exemplo, x elevado a m dividido por x elevado a n. Então, olha, quem é a base? X, certo? Repito, o x. E vou fazer o que com os expoentes? Subtrair. Então, m menos n. Então, ficou x elevado a m menos n. Um outro exemplo, x elevado ao cubo dividido por x elevado a menos 2. Então, vai ficar
A base é x, mesma base, conservo a base, está aqui, o meu x, e subtraio os expoentes. Agora, presta atenção nas regrinhas de sinais. 3 menos 2. Então, vai ficar x, 3 menos 2, 3 mais 2, que vai dar x elevado à quinta. Então, perceberam a importância que na matemática a gente sempre está relembrando certos conceitos, né? Para fazer agora esse exemplo, a gente precisou lembrar da regrinhas de sinais. 3 menos 2, menos com menos na multiplicação dá mais, 3 mais 2, 5. Então, ficou x elevado à quinta. Então, sempre fazer com calma os exercícios, com tranquilidade, né? Para que a gente possa minimizar os erros, ok? Uma outra regra de potenciação é a potência de potência. O que significa isso, né? Eu tenho a base, x elevado a m, multiplicado por uma outra potência que é n. Então, eu tenho a potência de potência. O que eu preciso fazer? Conservo a base, x, e multiplico os expoentes. Então, m vezes n. Então, ficou x elevado a m vezes n. Por exemplo, a, né, ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo. Repito a base, né, conservei a base, e multiplico os expoentes, no caso o 2 e o 3. Então, vai ficar a elevado à sexta. Muito bem. Bom, uma outra regrinha, potência de expoente nulo com base x diferente de zero. Então, o que eu quero? Mostrar para vocês por que x elevado a zero é igual a 1. Ou melhor, qualquer número elevado a zero dá 1. Olha, o que a gente viu? Por exemplo, que x elevado a m sobre x elevado a m, né, é igual a 1, certo? Um número dividido pelo outro é igual a 1, né? 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 4 é igual a 1, né? E agora a gente pode reescrever isso como sendo, ó, x elevado a m dividido por x elevado a m, mesma base, conservo, subtraio os expoentes, m menos m, que vai dar x elevado a zero. Ora, se x elevado a m dividido por x elevado a m tem que dar 1, significa que x elevado a zero, então, só pode ser igual a 1. Então, por isso que todo número elevado a zero, ele dá 1. Uma outra regra, potência de expoente negativo. Presta bem atenção nessa regra, né? Porque normalmente vocês sempre erram bastante quando a gente tem uma base elevada ao expoente negativo, tá? Então, vamos ver se agora a gente consegue, né, fixar esse conteúdo para que quando a gente for avançando nos cálculos, né, que isso não venha a ser mais uma pedra, né, no nosso caminho. Então, por exemplo, o que a gente faz aqui? Potência de expoente negativo. Eu tenho uma potência de um expoente negativo. Por exemplo, x elevado a menos m. A gente diz que essa potência, com esse expoente negativo, x elevado a menos m, ela representa o recíproco, x elevado a m. Ou seja, o que eu estou falando? X elevado a menos m é o inverso dele elevado a m. Tá? Então, isso a gente não pode esquecer. Por exemplo, 2 elevado a menos 1 vai ser o recíproco, né, de 2 elevado a 1. Então, 1 sobre 2 elevado a 1, que vai dar meio, certo? Uma outra regra, se eu tenho uma potência de um expoente fracionário. Bom, se eu tenho um x elevado a m sobre n. Essa maneira de escrever, né, essa potência com um expoente fracionário, na realidade, ela é uma outra forma de eu representar os radicais, né?
que a gente vai ver em radiciação. Por exemplo, x elevado a m sobre n nada mais é, né, do que raiz de n x elevado a m. Se for negativo, é x elevado a menos m sobre n, é 1 sobre, né, a raiz de x elevado a m, raiz de n. Ou seja, eu teria isso daqui, né? 1 sobre x elevado a m sobre n, que daria 1 sobre raiz, né, de n, x elevado a m, certo? Um exemplo aqui, ó, 4 elevado a meio. Ora, 4 elevado a meio é a raiz, que a gente chama de raiz quadrada, né, o 2 aqui, de 4 elevado a 1. E isso aqui nada mais é do que 2, certo? Então, é uma outra maneira da gente estar representando os radicais. Uma outra regrinha é a potência de produto. Então, eu tenho aqui, olha, a minha base xy e tudo isso elevado a m. Bom, como eu reescrevo isso, né? X elevado a m vezes y elevado a m, certo? Esse expoente vai ficar aqui no x e esse expoente vai ficar aqui no y. Então, eu vou ter x elevado a m vezes y elevado a m. Cuidado aqui que não se aplica aquela regra de somar os expoentes, porque eu tenho bases diferentes, né? Certo? Então, atenção, ok? E temos um exemplo, então, aqui, ó, xy elevado à quarta. Então, esse x vai aqui no 4, o y vai aqui no 4. Então, x à quarta, y à quarta. Ok? Mais uma regrinha. Potência da divisão. Então, da mesma forma, esse m vai aqui para o meu x e esse m vai aqui para o meu y. Então, x elevado a m dividido por y elevado a m. Ok? Bom, essa é a parte teórica, né, que a gente precisa saber, né, bem para poder, então, estar manipulando algebricamente, estar simplificando expressões, estar desenvolvendo as potências. Então, agora, eu vou apresentar um exercício, tá? Para a gente poder ver como funciona. Bem, existe um livro, pessoal, que eu gosto muito, que é um livro só de exercícios, que é muito bom. O nome dele é até muito curioso, o fabuloso livro de exercícios de cálculo. Então, esse exercício eu peguei de lá. Bom, eu só quero simplificar essa expressão aqui, ó. X ao quadrado, y ao cubo, x à quarta, y à sexta, x à nona e y à oitava. Bom, o que a gente estudou lá nas regrinhas? Que eu vou somar os expoentes da mesma base. Então, eu tenho aqui, ó, x, então vai ficar 2 mais 4 mais 9, certo? Vezes o y, né, a base y, e vou somar os expoentes dessa base y. 3 mais 6 mais 8. Então, ficou x, y, 9, 4 com mais 2, 6, com mais 9, 15. Está aqui o expoente do x. E do y, 6 com mais 3, 9, com mais 8, 17. Tá? Então, está aqui a minha expressão simplificada, utilizando as regrinhas de potenciação que a gente acabou de ver. Ok? Então, a próxima aula nossa de potenciação vai ser só de exercícios, tá bom? Então, não deixe de conferir o próximo vídeo de exercícios. Bom estudo!